Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Análise de Dados com Tabela Dinâmica. Nessa aula você vai aprender a criar um campo que tem uma fórmula. O objetivo vai ser dar bônus aos vendedores que atingirem uma meta. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, tenho aqui uma base de dados que tem informações de data da venda, vendedor, produto, quantidade, preço unitário, total vendido. O que eu quero fazer é o seguinte: vamos definir uma meta como sendo R$1.000. Os vendedores que venderem dentro de um mês de R$1.000 em diante vão ganhar um bônus. Só que a gente tem alguns detalhes aqui nessa base de dados. Eu não tenho essa informação em mês, eu tenho essa informação em dia, são essas datas aqui. E eu não tenho o total vendido de cada vendedor. Eu tenho aqui um registro para o Carlos Manuel, eu tenho outro registro para o Carlos Manuel, preciso somar essas informações no mesmo mês, para depois testar se ele chegou à meta que é de R$1.000. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer isso com a tabela dinâmica. Já vai resumir essas informações, já vai totalizar isso aí por vendedor e por data, e depois a gente consegue fazer esse teste usando uma fórmula dentro de um campo. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em qualquer uma das células do intervalo, não preciso selecionar o intervalo inteiro, porque eu não tenho nenhuma linha vazia aqui. Vou aqui na guia inserir, no grupo tabelas, eu tenho aqui tabela dinâmica, vou dar um clique. Nessa caixa de diálogo, o Excel já selecionou o intervalo inteiro, que é até a linha que eu tenho dados, que é a linha 79. Vou deixar aqui, vou deixar também como nova planilha e vou clicar em OK. Temos agora aqui uma nova planilha com uma tabela dinâmica em branco. O que eu vou fazer? Eu quero exibir as informações por data e por vendedor. Então, eu vou arrastar o campo data aqui para linhas. Observa o seguinte, eu estou usando a versão 2016 do Excel. Quando eu estou usando a versão 2016 e arrasto uma data, ele já agrupa automaticamente. Então, se você não tiver a versão 2016 aí, não vai fazer isso. Mas eu vou desagrupar aqui e agrupar novamente, porque aí se você tiver outra versão, você vai ver aqui qual é o procedimento. Então, quando eu arrastei, ele agrupou aqui. A gente vai ver que tem meses aqui, de janeiro até julho. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, desagrupar. Clico em desagrupar, ele voltou às datas normais. E aí, se eu quiser agrupar essa informação por mês, como você estiver e não tiver a versão, 2016, clica aqui, agrupar campo. Isso está na guia analisar. Então, agrupar campo, eu vou deixar como meses e vou clicar em OK. Eu tenho lá agora os meses de janeiro a julho, um procedimento de desagrupar e agrupar novamente para você ver como é que funciona. E agora eu vou arrastar o vendedor. Tá aqui, vendedor, coloco ele embaixo da data aqui. Então eu tenho agora os vendedores por mês. E aí eu arrastando agora o total vendido, eu já tenho a soma do total vendido aqui de cada vendedor. Então esse valor aqui é o total vendido aqui do Antônio, esse é o total vendido do Carlos Manuel dentro do mês de janeiro. Então, primeira parte é essa daí, a gente resumir as informações por mês, com cada vendedor ali, para a gente saber quanto que cada um deles vendeu. Agora, o que eu quero? Eu quero criar uma fórmula que vai testar esse valor aqui, que é o valor vendido do vendedor no mês. Se esse valor for maior ou igual a 1.000, ele vai ganhar, por exemplo, 10% em cima do que ele vendeu. Senão, ele não ganha nada. Esse vai ser o nosso bônus. Agora, eu poderia fazer essa fórmula aqui. Clicar aqui, fazer uma função C, como a gente está acostumado a fazer, como já tem outras aulas aqui no canal. Fazer uma função C, testar, se for maior ou igual a 1.000, ok, vai funcionar. Só que tudo que eu fizer aqui, fora da tabela dinâmica, não vai fazer parte da tabela dinâmica. E aí não é interessante no nosso caso aqui. Eu quero que esse bônus seja um campo aqui que tem a fórmula. Vamos fazer isso através de um campo calculado. E aí no campo a gente cria a fórmula. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui duas guias, o analisar e o design. Nessa guia analisar, eu tenho isso aqui, campos, itens e conjuntos. Lembrando que o cursor tem que estar aqui, dentro da tabela dinâmica. Se estiver fora, não vão aparecer as opções aqui. Então, o cursor estando aqui, eu clico em campos, itens e conjuntos, campo calculado. Aqui. Então, eu dou um nome para esse campo aqui e uma fórmula. Qual o nome do campo? Vai ser bônus, por exemplo. Vou colocar aqui bônus. E aqui eu crio a fórmula. O detalhe é que aqui eu não consigo inserir a função. Como eu gosto sempre de fazer por aqui, eu não consigo inserir. Se eu clicar ali, ele não deixa justamente pelaquela caixa que está ali.
alguns recursos aí do Excel, né, que você abre uma caixa de diálogo com validação de dados, formatação condicional, não é possível usar aquela caixinha ali, a gente vai ter que digitar a fórmula. Então eu vou usar a função C. A fórmula vai ser a seguinte, ó. Se, como eu estou trabalhando aqui com uma tabela dinâmica, eu não vou fazer referência a uma célula, vou fazer referência ao campo, a esse campo aqui, que ele já cria a fórmula para o campo inteiro. Qual é esse campo aqui? É o total vendido. Os campos aparecem aqui, ó. Eu posso dar um duplo clique aqui, para não precisar digitar ele aqui, ó. Se eu clicar 2 vezes, ele já aparece ali em cima. Então, eu quero testar se o total vendido é maior ou igual a 1000. Tá aqui. Ponto e vírgula. Se esse valor for verdadeiro, ele vai ganhar 10% em cima do que ele vendeu. Vamos colocar aqui o 10%. Ponto e vírgula de novo. Se ele não conseguiu atingir essa meta, não ganha nada, 0, fecha parênteses. Se eu deixar assim, o que vai acontecer? O resultado vai ser 0 ou 10%. Só eu quero saber 10% em cima do que ele vendeu. Então, aqui no final da fórmula, eu vou multiplicar pelo total vendido. Que aí o resultado que vier dali pode ser 0, pode ser 10%, vai ser multiplicado pelo total vendido. Bom, feita a fórmula aqui, eu vou clicar em adicionar. A fórmula já vem para cá, ó, com o campo bônus. Ele já aparece aqui também na lista de campos aqui. Quando eu clicar em OK, ele já vai adicionar aqui, ó. Clicar em OK. Ó, agora eu tenho aqui o tracinho representando o 0 e o valor aqui, ó, por exemplo, esse aqui vendeu 1.060, o Luiz Cláudio vendeu 1.060 em janeiro, ele ganhou R$106, que corresponde a 10% do que ele vendeu. Então, nossa fórmula está criada. O valor vai ser retornado do bônus sempre que o valor vendido do vendedor naquele mês for maior ou igual a 1.000. Para finalizar, vamos fazer algumas formatações aqui. Por exemplo, eu não quero exibir os totais. Eu quero dar ênfase aqui no bônus. Então, isso também faz parte de você analisar os dados. Então, se eu quero dar ênfase em quem ganhou bônus, quem não ganhou, quanto que é, eu não vou querer me distrair aqui em ver total, subtotal. Então, eu vou tirar algumas informações da tabela dinâmica. Usando aqui a guia design, eu venho aqui em subtotais. Ó, não quero exibir subtotais, então eu clico aqui para mostrar. Aqui eu tenho um total geral também. Vou tirar totais gerais aqui desabilitado para linha e coluna. Tirei aqui, então agora eu só tenho as informações dos vendedores, do valor vendido e do bônus. Aqui eu vou fazer uma formatação de moeda para ficar igual tanto o bônus quanto o valor que foi vendido. Tá aqui. E eu posso trocar esses nomes aqui também. Vamos colocar vendedores aqui. Vou botar aqui. Aqui vamos colocar total vendido. E aqui vou colocar que é o bônus. Tem um detalhezinho aqui, vou dar um Enter. Ele me dá uma mensagem. Por quê? Bônus é o nome do campo. Não posso usar ele como rótulo ali. O que eu vou fazer? Bônus e dou um espaço no final. Que aí ele fica diferente. Ó. Aí ele deixa. Isso também é uma dica. Você não pode usar como rótulo o nome de um campo que já existe. E aí você pode colocar um espaço ali na frente ou no final, que aí, olhando assim, né, você não identifica esse espaço e parece que está só digitado o texto. Vou aqui centralizar. E para finalizar também, vamos colocar uma formatação aqui de estilo, né? Aqui na guia design, vou colocar um estilo aqui de tabela. Vou dar esse verde aqui, igual esse verde aqui. Tá esse verde aqui. E eu tenho agora, ó, as informações aqui. Tem o mês, o vendedor que vendeu em cada mês e aqui o bônus que ganhou. Nesse caso aqui o Luiz Cláudio ganhou. Aqui no mês de fevereiro o Antônio e o Carlos ganharam. Aqui eu já tive a Catarina, a Eliane e o João ganhando. Então, essa é a forma que a gente utiliza a tabela dinâmica para criar uma fórmula que vai testar o valor de uma célula. No caso aqui, a gente cria pelo campo calculado, não precisa referenciar a célula, referencia o campo inteiro. E aí, qualquer tipo de alteração na base de dados, você vier aqui alterar alguma coisa, atualiza aqui que as informações já aparecem ali, a fórmula já está no campo ali, né? Ele já muda automaticamente. Vamos fazer esse teste aqui, ó. Eu tenho aqui no mês de janeiro a Eliane que vendeu 870. Então, para ela chegar no 1000 aí, chegar no limite da nossa meta, eu tenho que colocar ali mais 130, né? Vamos fazer assim, isso aqui em janeiro.
Vamos procurar aqui a Eliane em janeiro. Vamos lá, tenho a Eliane aqui. Vou colocar um filtro aqui, né? A gente faz isso mais rápido. Vamos lá, vendedor. Vamos filtrar aqui a Eliane. Eliane está aqui em janeiro, ó. A gente precisa aqui de mais 130, né? Então, tenho a quantidade aqui, 15, 150, mais 10. Vamos botar 20 aqui. Que aí, mais 10 foi 150. Acho que já dá, né? Então, vou limpar o filtro. Volto aqui. Essa atualização não é automática, tá? Então, eu vou clicar aqui na guia analisar. Eu tenho aqui o atualizar. Ó, quando eu cliquei em atualizar, a Eliane aqui, ó, já passou a ter um valor maior que 1000. O bônus já apareceu automaticamente aqui, né? Deixa eu aumentar um pouco a largura da coluna. Então, qualquer alteração na base de dados, você faz lá, vem aqui, atualiza, a fórmula está lá, não precisa mudar a fórmula. Atualizou, os valores já aparecem aqui. Meu amigo, chegamos ao final da aula, uma aula sobre tabela dinâmica. Combinamos aí um agrupamento de campo com um campo calculado para criar uma fórmula que vai definir um bônus para os vendedores. Se chegou à meta, ele ganha o bônus, se não, ele não ganha nada. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. Dia, são essas datas aqui. E eu não tenho o total vendido de cada vendedor. Eu tenho aqui um registro para o Carlos Manuel, eu tenho outro registro para o Carlos Manuel, preciso somar essas informações no mesmo mês, análise de dados com tabela dinâmica. Nessa aula, você vai aprender a criar um campo que tem uma fórmula. O objetivo vai ser dar bônus aos vendedores que atingirem uma meta. Então, vamos lá para a nossa aula. Os vendedores que venderem dentro de um mês de R$1.000 em diante vão ganhar um bônus. Só que a gente tem alguns detalhes aqui nessa base de dados. Eu não tenho essa informação em mês, eu tenho essa informação em dia. Bom, tenho aqui uma base de dados que tem informações de data da venda, vendedor, produto, quantidade, preço unitário, total vendido. O que eu quero fazer é o seguinte. Vamos definir uma meta como sendo R$1.000. Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso